Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje esse tema maravilhoso de tiranos. Ai, que eles são conquistados pelas nossas protagonistas, então eles acabam ficando não tão tiranos assim. E vai ter, olha gente, vai ter todos os tipos, tá? Vai ter Isekai, vai ter volta no tempo, vai ter polêmica, tem um manhwa aqui que eu vou falar, gente, que tá polêmico demais na gringa, então assim, esperem para assistir o vídeo todinho. E antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreva no canal para quem não é inscrito ainda e ative o sininho. Eu acho que terça-feira vai sair outro vídeo, hein? Então fiquem no aguardo. E esse primeiro se chama Eu Me Tornei a Tutora do Tirano, que conta a história, ó, vocês já vão pegar a referência, conta a história de um rei, do imperador, que ele gostava de coisas muito bonitas. Então teve um aniversário dele, ele estava sendo presenteado com várias coisas lindas, exóticas, valiosas, e até que uma pessoa veio e deu uma rosa para ele. Captou aí já? E aí ele ficou indignado que esse cara chegou lá e deu uma rosa comum para ele e falou assim: peguem ele, levem ele embora, mas eu quero os olhos dele. Porque ele tinha um olho muito bonito, um meio arroxeado assim. Aí o cara pegou, mal sabia o imperador, né, que ele ia se ferrar. O cara pegou e lançou uma maldição pra ele, que a pessoa enxergasse o mundo todo cinza, né, preto e branco, ia trazer pra ele um mundo cheio de sangue. Então, depois de um tempo, nasceu o filho do imperador. Coisa linda demais, ele babava muito no filho, porque realmente ele era muito fofo, e como o imperador já gostava de coisas lindas, ele já falou pro filho: você vai ser o imperador quando você crescer. Só que aí, conforme a criança foi crescendo, aprendendo a falar, ele começou a contar para a mãe dele que ele via o mundo em preto e branco. A mãe já começou a querer esconder isso, porque o imperador já sabia dessa maldição e o imperador manda o menino embora, só que obviamente depois que ele fica mais velho, ele volta para ter a sua vingança e enche o mundo do imperador de sangue, ou seja, mata todo mundo, né? E vira um tirano. Aí que surge a nossa protagonista, que é nada mais nada menos que a autora dessa história. Mas cá entre nós, uma copiona, né, gente? Que isso aí é a Bela e a Fera. Sacanagem. Aí ela entra no mundo dessa história que ela escreveu, só que como a tutora do tirano, a professora que ensinava ele a pintar e que foi uma das primeiras pessoas que ele matou lá na história. Então ela chega lá já querendo mudar isso e ajudar ele a enxergar o mundo com cores, porque na história que ela fez, a protagonista, ela não sabia quem era, mas sabia que tinha os olhos vermelhos e o cabelo castanho, preto. Então ela queria achar logo a protagonista, só que ela não sabia onde procurar, né? Mas sabia dessas características para ajudar o principal a enxergar o mundo com cores logo e acabar não acontecendo esse final trágico e obviamente ela não morrer, né? E eis que começa esse relacionamento dos dois. Gente, óbvio, né? Óbvio, né? Que ele começa a gostar dela e ela dele. Ai, é uma história muito fofa. Eu tenho certeza que vocês vão amar e não vão se arrepender de ler. E realmente é incrível. E sim, ela conhece a personagem que seria a principal dela, tudo. Mas o desenvolver é muito legal também. E o nosso protagonista, ele é bem marrentinho, viu, gente? Pra quem gosta de homem marrentinho, esse aí tá perfeito. Gente, esse segundo manhwa se chama Eu Criei o Meu Amigo de Infância como um Tirano. E conta a história de uma mulher coreana que tinha lido uma novel e ela acabou entrando neste mundo. Desde pequena, ela fez tudo o que seguia no papel dela pro nosso personagem principal encontrar o seu final feliz e ela poder também voltar ao mundo dela, quem sabe, né? Esse personagem principal mata o pai e em vez dele ser culpado, ela coloca a culpa nela, fala: não, ó, eu que matei o imperador, ela é morta. E ele fica assim tremendamente arrasado com isso, ele não consegue superar a morte dela e quando ela abre os olhos, ela voltou até os 10 anos de idade de novo. E ele tá lá do lado dela e assim, uma das frases que ele fala quando ela abre os olhos, ele fala: nossa, eu esperei por tanto tempo
E assim, você já dá um clique assim na tua cabeça, como assim eu esperei por tanto tempo? Só que ela não percebe nada. E aí começa a história dos dois. Gente, ele é tão fofo com ela, ele trata ela tão bem, ele é muito, muito meiguinho com ela, assim. Ele fica cuidando dela mesmo, sabe? Ó, come um biscoitinho aqui, um cookzinho, fala, ó, você vai pegar resfriado, ele sempre tá do lado dela. E ela fica, tipo, vai oferecendo livros pra como ser tirano, coisas assim, sabe? Pra moldar ele, pra virar um imperador mesmo. E ele não querendo ler livros assim, todo no good vibes, sabe? Querendo ter uma vida tranquila, porque o pai dela pega esse menino pra criar. Ele é o filho do imperador, só que ele é meio que deixado de lado. E aí o pai pega ele pra criar e então eles são criados juntos, né? E aí depois aparece os dois primos dela que são muito legais também, gente, que fazem um papel muito legal na história. Mas assim, conforme eles vai passando o tempo e você vai percebendo as atitudes do nosso personagem principal, você fala, meu, você saca, né? Não tem como. Ele sabe alguma coisa aí que não tá contando na história que a nossa protagonista não captou ainda. Mas é muito lindo os dois, assim, você vê que ele quer muito bem dela, a segurança dela acima de tudo, né? E eu acho que ele não entende o porquê, acho não, com certeza, ele não entende o porquê dela se colocar a culpa, né? De falar que foi ela que fez aquilo, pra ela morrer no lugar dele. Assim, é uma história muito linda, assim, incrível mesmo, eu recomendo demais para quem gosta dessas reviravoltas, viagem no tempo e ir para outro mundo, porque é as duas coisas, né? Você vai para um mundo diferente e ainda tem viagem no tempo nesse mundo diferente. Então, assim, é bem legal. E tem situações que acontecem lá que, por exemplo, o pai dela morre num acidente, tentam matar o pai dela na primeira vida dela, né? Então depois ela consegue salvar. Eu acho isso muito lindo. Quem dera, né? Todo mundo poder ter uma oportunidade dessa de salvar algum ente querido. Eu acho isso sempre muito tocante, assim. Eu sempre torço pro personagem, tomara que eles consigam salvar e tal. Nem todas as histórias são assim, mas quando são, é incrível, né? Então eu recomendo demais. Se chama O Tranquilizante do Tirano. Tinha uma coreana que leu uma novel. Olha a história da novel. Tinha o imperador, né, tirano lá, gostou de uma mulher, casou com ela, só que essa mulher faleceu devido a coisas que aconteceram lá dentro do palácio e a irmã dela quis se vingar. Ela ficou muito brava porque não só a irmã dela faleceu, todo onde ela morava, a família dela morreu também. Então assim, veio uma desgraça mesmo para a família dela. Então ela fingiu, né, a identidade, ela colocou outra identidade nela, entrou no palácio, né, fingiu ser outra pessoa e lá dentro ela começou uma rebelião, até que ela conseguiu matar o imperador. Então aí a gente, oba, final feliz, né? Só que não. Assim que ela mata o imperador, tem tipo uma calamidade, eles chamam, dentro dele, que seria doença, várias coisas, e que quando ela mata ele, ela espalha essa calamidade. Então assim, o mundo inteiro é empechado com doença, só coisa ruim, e aí começa o fim dos tempos e acaba a novel. Minha menina fica pé da vida, óbvio, né? E adivinha o que acontece? Ela entra nessa novel, só que como quem? Como a irmã que ia morrer, que ia ficar lá com o imperador, ia morrer, e é isso, a irmã da protagonista. E a irmã da protagonista, gente, sério, eu acho muito engraçado, porque se fosse eu no lugar dela, eu ia só chorar, né? Não sei o que ia acontecer. Ela pega, é uma bruxinha ela é linda, gente. Ai, tem o cabelo rosinha assim, ela é muito linda, o desenho é muito fofo. Só que foi bom pra ela, porque ela entrou nesse corpo e ficou com as memórias desse corpo mesmo. Então ela teve facilidade pra se acostumar com as mágicas, né? Ela conseguia voar. Aí ela falou assim, ó, falta tanto tempo pro imperador vir aqui na floresta e se encontrar comigo e se apaixonar à primeira vista. Mas ela quer fugir dessa situação toda. Então ela se prepara, começa a comprar comida, tudo para realmente fugir e ir para outro lugar. Só que ela ficou pensando,
caramba, a família gostava tanto dela, né? Eu acho que eu vou passar lá pra me despedir antes de me encontrar com o imperador. Então eu vou me despedir antes de eu fugir deles, né? Porque eles gostam tanto de mim e tal. E na minha vida passada eu não tinha família, eu era sozinha. Aí ela ficou com o coração sentido e foi lá visitar a família dela pra meio que dar um adeus, né? E quando ela chega lá, eles começam a conversar, eles estão muito felizes de receber ela. A irmã dela é muito, muito legal, o pai dela é muito legal, assim, realmente uma família nota 10. Aí eles falam, a gente vai receber um convidado muito especial, não sei o quê. Quando ela descobre que é o imperador, ela se transforma num passarinho e se esconde, assim, atrás de uma estátua lá, porque, assim, ele chegou um pouco depois. E ele sente, ele vai direto nela, lá atrás, lá da escada, e vê ela, um passarinho, pega ela na mão, assim, ela em choque. Ai, mas ela é muito fofa de passarinho, meu Deus. E assim começa a interação deles, e ele sente isso, ele coloca ela já numa gaiola, né, ela tranquiliza ele quer ficar o tempo todo com ela, enche ela de comida, muito engraçada. E ela, obviamente, a todo momento tentando fugir dele. Passam uns dias, ele ainda na casa do pai dela, ele desaparece e ela, óbvio, como nossa protagonista, vai procurar ele. E ele tá possuído pela calamidade, gente, assim, terrível, assim, tudo preto em volta. E ele pega ela e ela acha que vai morrer na hora, acaba chorando. E quando a lágrima encosta nele, sai a calamidade, ele volta ao normal. Ele agarra nela. Gente, ele fica, acho que, sei lá, vai 1 ou 2 dias direto agarrado nela. Todo mundo fica, mó fofo, gente. Fica agarrado nela e quando ele acorda e percebe que ela estava se fingindo de pássaro, eles conversam e eles meio que fazem um acordo para ela ajudar a calamidade, a tirar a calamidade dele e ele a proteger ela. Então, assim, aí começa a sintonia entre os dois, gente. Incrível, recomendo demais. E esse quarto manhwa é mais um de Volta no Tempo e ele se chama O Meu Marido Tirano Mudou. E conta aí a história de uma mulher que tinha sido esfaqueada na barriga. Ela não sabia quem fez isso, ela estava perambulando pela casa dela até que ela encontra o marido dela. E ele fala, quem fez isso com você? Ela não sabia responder. E ele faz uma pergunta para ela assim, você confia em mim? Aí ela, nem um pouco. E dá o golpe final nela. Aí você fica, meu Deus, né? Aí quando ela acorda, ela tá no dia do casamento dela. Ela não se dá bem com a família dela, com o pai, com o irmão. Aí o irmão já chega lá para encher o saco enquanto ela estava se arrumando, derruba ela. Mas enfim, as empregadas estão lá, ajudam ela fica linda, gente. Roupa super simples, mas ela ficou muito linda, o desenho é muito bonito também. Aí ela chega no casamento, ela, gente, parece que eu já vi isso, parece um déjà vu. Aí ela casa, chega lá na mansão, ela vê até os quadros, ela, não é possível, né? Até os quadros iguais, aí ela percebe que voltou no tempo. Aí ela vai para passar a noite de núpcias com o marido dela e tudo. E aí ele confessa para ela que ele voltou no tempo, que ele fez uma magia lá, que ele tem esse poder e para ajudar ela, né? Aí ela acorda no outro dia da noite de núpcias. Gente, no café da manhã lá, ele todo fofo, ele nunca teve essa atitude comigo, ela pensando, né? Gente, ele mudou, tipo, eu acho que foi uma segunda oportunidade para ele também desenvolver o relacionamento deles. Às vezes ele já gostava dela, só que não conseguia falar com ela, né? Eu tenho um manhwa muito bom que eu falei no outro vídeo para quem gosta de Volta no Tempo, né? Nesse vídeo de Volta no Tempo é bem assim, tipo, o personagem não sabia se comunicar direito e aí ele tem uma nova oportunidade de fazer isso e se dar bem com a pessoa que ele ama, né? É bem legal. E tem todo esse mistério de quem fez isso com ela, por que fizeram isso com ela, será que foi a família dela mesmo? Tem todo um enigma aí que é muito legal também, gente, óbvio que os personagens principais são uns fofos. Ela é aquela personagem, aquela protagonista bem clássica, sabe? Bem boazinha, assim. Então, é bem legal. Eu recomendo pra vocês. Gente, esse quinto manhwa, eu vou falar mais ou menos o que acontece. Ele se chama O Primeiro Amor do Tirano. É o que tem a polêmica. Esse tá uma polêmica danada. Ele acabou no capítulo 75 já lá na gringa. E é o seguinte,
Conta a história da Dia, eu acho que em português está como Tia, mas é Dia o nome dela em inglês. E ela foi muito maltratada na mansão que ela morava lá como empregada. Só que ela não lembrava do passado dela, ela não tinha memórias do passado dela, né, dessa vida dela. E tinha só uma pessoa que tratava ela bem, que era, eu acho que o filho mais velho lá da mansão, mas também assim, tratava bem, mas também não fazia nada pra ela, pra ajudar ela. Então, o imperador lá, que é conhecido como tirano, um gatíssimo, ele chupa sangue, gente, ou seja, ele é um vampiro, digamos assim, né? E ele fica com interesse nela, ele tem memórias com ela que a gente fica sem saber direito o que é. É um relacionamento muito fofo mesmo. Ela é toda meiguinha, daquele jeitinho dela inocente, e ele se apaixonando por ela, querendo ficar com ela, querer tornar ela imperatriz. É tudo baseado assim, naquela história, naquele clichê bem gostosinho, só que... Gente, ó, agora, a partir de agora, é spoiler, tá? Pra quem não quiser, quem lê a história e não quiser o spoiler, daqui pra cá é só spoiler e vai ser o último manhwa que eu vou falar, então vocês podem parar o vídeo por aqui. Mas, o que eu fiquei sabendo foi o seguinte, vai começar, eu não lembro em que capítulo, se é a partir do 40, não sei qual que é o capítulo em si, vai começar uns flashbacks do protagonista. E aí vai contar a história dela também. E assim, ela era uma pessoa bem diferente, totalmente diferente do que ela é agora. E aí, vai tipo ficar uns 20 capítulos de flashback do que aconteceu na outra vida dela passada. Aí quando acabar o flashback, vai meio que acabar já o manhwa. E aí eles só vão contar, tipo, não vai estar no presente, já vai ter passado um tempo. Não, eu odeio quando isso acontece, sério, me dá uma raiva. Aí vai contar mais ou menos o que aconteceu e pronto, acabou. Só que, detalhe, ela vai ficar com a personalidade da vida passada dela. Digamos assim, todo mundo já assistiu no Yasha, né? Aí chega a Kagome lá, naquela primeira temporada, ela descobre que é a reencarnação da Kikyo, tal. Beleza, mas aí é como se as memórias dela, como Kikyo, voltassem e aí ela voltasse a ser a Kikyo, não mais a Kagome. Essa personalidade dela como Kagome sumisse, evaporasse e ela voltasse a ser a Kikyo. Gente, imagina que raiva, que desespero pros fãs, né, que estavam lendo esse manhwa acontecer isso. É uma outra pessoa que vai gostar disso, porque, sinceramente, eu não cheguei nessa parte e eu já vou dropar o manhwa, porque eu não gosto de história assim, que tem essa mudança tão drástica e nem avisam na sinopse que isso vai acontecer, porque tem que ter um aviso. Gente, eu realmente fiquei muito decepcionada, porque era um manhwa que eu tava gostando muito, é uma história muito interessante, mas chegou nisso e assim, acabou no capítulo 75 e foi isso. Então, é isso, gente. Esse foi o spoiler que eu deixei pra vocês. Vocês tirem suas conclusões, vocês vão ler o manhwa pra saber se é isso mesmo, mas assim, foi realmente os spoilers que eu li. E infelizmente já nem tô com vontade de continuar, porque eu comecei a ler a parte do flashback que estava acontecendo, inclusive, nossa, o protagonista é um gatíssimo, gente, quando ele fica de cabelo grande, ai, papai. Mas por hoje é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das recomendações, e beijo, até o próximo vídeo.